Nesse bloco trataremos sobre o funcionamento das bibliotecas virtuais, incluídos livros, periódicos acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídias nas instituições de educação básica e superior. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a biblioteca. Historicamente, a preservação do conhecimento nas universidades e escolas de educação básica é uma das funções que menos rapidamente mudam. As bibliotecas sempre foram instituições que concentram a informação em um lugar físico para servir uma comunidade de usuários e, por essa razão física e espacial, o alcance de seus serviços ficava restrito a comunidades que a elas conseguiam ter acesso. A biblioteca tradicional ela é definida como uma coleção de livros organizados a partir de uma classificação de conhecimento humano inserida no ambiente físico. No decorrer da evolução humana, a introdução do processo de impressão proporcionou a multiplicação e a circulação de informação, consolidando o livro como um instrumento clássico para a troca de informação, mudando radicalmente a sociedade. Na mesma magnitude em que hoje as tecnologias de informação e comunicação proporcionam com as publicações eletrônicas as mudanças nas tecnologias de informação ocorridas durante os últimos anos. Elas reorganizaram as atividades associadas à ciência da informação, pois a sociedade sempre foi mais afetada pelas transformações da tecnologia do que pelo seu conteúdo, pelo menos no curto prazo. A sociedade de informação alterou significativamente o espaço e o tempo de vida da informação, eliminou os obstáculos físicos do espaço e tempo nas instituições de ensino superior e de educação básica e bibliotecas e proporcionou uma variedade de oportunidades de aprendizagem com modelos antes focados no corpo docente, que escolhia o conteúdo a passar, como passar e quando passar. Eles eram todos isso direcionados para o corpo discente, que atualmente ele pode escolher o horário para pegar este conteúdo, a disciplina de qualquer lugar do mundo. Por que essa mudança ocorreu nas bibliotecas? Porque antes era mais direcionada ao processo técnico e agora, com as tecnologias aplicadas em seus acervos, direcionam mais o desenvolvimento dos serviços prestados remotamente. A interatividade multitemporal e multiterritorial ocasionada pela virtualidade modificou a forma de o usuário acessar a informação para o tempo real. Essa interatividade proporciona o fluxo usuário, tempo e informação, colocando o acesso e a distribuição informacional numa condição de reposicionamento dentro de todos os acervos. A interconectividade também ocasiona uma transformação na estrutura do fluxo da informação, que passa a ser multiorientado: usuário, espaço e informação. Nos últimos anos, o avanço da internet torna a cooperação entre as bibliotecas uma realidade imprescindível, pois esse fator reduz altos gastos e proporciona uma qualidade de serviços eficiente nas bibliotecas menos favorecidas sob o ponto de vista econômico. Um dos exemplos é a compra de base de dados compartilhada. Além desse vantajoso fator econômico, podemos afirmar que as bibliotecas mantêm a sua autonomia, podendo alimentar a sua base com produções acadêmicas, oferecendo acesso a textos completos de dissertações e testes locais ou defendidas em outras universidades, tanto nacionais quanto internacionais. O futuro das bibliotecas, de uma maneira geral, seja ela universitária ou de educação básica, frente ao novo mundo da tecnologia, é uma discussão que se arrasta há anos entre as entidades representativas de todas as instituições e o Congresso Nacional. O processo de ensino e aprendizagem aplicado juntamente às tecnologias de informação fez uma mudança significativa no perfil da educação no mundo.
Em algumas instituições de ensino, podemos observar as mudanças estruturais impulsionadas por essas tecnologias. Apesar dos avanços tecnológicos e do aumento de ciberespaços, as bibliotecas tradicionais prosseguirão como guardiãs do acervo impresso, como fontes primárias das informações, e o condicionamento, preservação, organização e disseminação de informações serão somadas às informações digitais. A razão para essa afirmação dá-se ao fato de elas, em especial as universitárias, serem locais de produção do conhecimento, onde a comunidade se encontra para a busca e troca de informações. E é também por isso que se tornam repositórios do saber. A atualização e a manutenção do acervo das bibliotecas fazem parte da política institucional de qualquer biblioteca, que tem como missão produzir, difundir e aplicar conhecimento, colocando à disposição dos usuários recursos informativos correspondentes às suas necessidades, pela incorporação de materiais impressos e eletrônicos. Uma coleção orgânica, coerente com os seus objetivos da biblioteca, é um fruto da análise das necessidades dos seus usuários, dos potenciais da sua biblioteca, das suas tipologias documentárias estabelecidas pelas ofertas do mercado editorial, de recursos financeiros disponíveis, do espaço destinado ao acervo das bibliotecas, sua preservação e acesso. Nesse sentido, no que concerne ao desenvolvimento das coleções de cada biblioteca, devemos traçar o perfil certo. Devemos conhecer bem o usuário e o ambiente de trabalho, assim como quais são os parceiros que nós iremos utilizar. Crescentemente, as bibliotecas, principalmente as universitárias, vêm utilizando os recursos da web e internet para alcançar amplamente seus objetivos, aplicando o ciberespaço como canal para automatizar e divulgar serviços, produtos, informações institucionais, referenciais e gerais, além de estabelecer comunicação com seu público e servir de portal para diversas fontes de informação, alcançando o maior número de usuários e diminuindo os custos. As bibliotecas, elas possuem várias versões. A digital, virtual, que tem a finalidade de disponibilizar e ampliar a visibilidade de suas coleções, serviços e produtos. Isso demonstra que as bibliotecas estão se ajustando aos padrões modernos, aprimorando suas condições de acesso à informação, como o uso da tecnologia, proporcionando o acesso cada vez maior à informação digital e virtual, especialmente para aumentar a precisão e redução no tempo acesso à informação. No que se refere à aplicação de produtos e serviços de biblioteca para alunos, professores e outros utilizadores dela, esse assunto ainda se encontra um pouco ser explorado. E nas principais áreas que nós abordaremos, que abordam esse estudo, é sobre o tema de biblioteconomia, ciências da informação e educação e ciências da computação. Aí vocês vão encontrar um material muito vasto sobre a biblioteca virtual e a biblioteca online. As necessidades informacionais da atual sociedade da informação destacam o conhecimento como um recurso essencial para a resolução dos problemas, desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, entre outros. E para se chegar ao conhecimento, é necessário o acesso à informação. Grandes acervos de informação dos mais variados assuntos circulam hoje numa escala mundial devido à internet e às novas mídias eletrônicas. E para que tal eficiência de serviços rápidos e eficiência sejam atingidas,
tem que ser adotados processos de modernizações, adoções de novas técnicas de produtividade, capacitações da equipe e estabelecimento de uma nova cultura voltada à prestação de serviços de alto nível qualitativo no ambiente de trabalho. Essa realidade, ela exige dos bibliotecários a adoção de uma nova postura no ambiente de trabalho. Ela é mais flexível e mais voltada para a apresentação de serviços em alto nível de qualidade, evitando-se o retrabalho e o desperdício, e indo de encontro aos interesses, desejos e necessidades de todos os usuários. O processo de modernização na biblioteca, ela não é fácil, mas ela inicia-se com a aquisição de novas tecnologias, softwares e aplicativos que chegam para automatizar alguns processos manuais, tais como cadastramento, recuperação e busca, controle de circulação de materiais bibliográficos, entre outros. A partir de então, os serviços passarão por uma evolução significativa no tratamento com o usuário, aquisição de computadores para consulta local, banda larga para acesso à internet e principalmente investimento na capacitação e modernização dos recursos humanos. Não adianta você ter uma biblioteca toda informatizada se a sua mão de obra não está qualificada, se seu recurso humano não está modernizado. Porque a sua equipe ela tem que acompanhar a evolução dos serviços, ela tem que interagir com as novas fontes de informação para a pesquisa, tanto na maneira presencial como na maneira remota. As bibliotecas passarão a funcionar na sociedade como uma organização aberta para capacitação, organização, disponibilização e acessibilidade de informações. Porém, voltamos a repetir, a qualidade dos serviços oferecidos sempre será a nossa preocupação. A mão de obra ela tem que estar sempre atualizada, muito bem qualificada. Também podemos mencionar algumas diretrizes que devem ser tomadas como base do controle de qualidade informacional no processo de informatização das bibliotecas, como serviços referenciais por computador, acesso seguro e rápido às redes da intra e internet, treinamento e capacitação para os usuários, habilitando-os na busca de informações no acervo e em fontes idôneas na internet, estabelecimento de políticas de empréstimo entre bibliotecas por comunicação eletrônica, serviços de reservas, renovações e consultas por meio eletrônico. Em trabalhos isolados, porém, abordaremos uma mesma temática, apresentando algumas vantagens que o uso das tecnologias de comunicação vão trazer para as bibliotecas, sobretudo o uso do computador em rede, dos quais nós podemos destacar a otimização dos serviços, o aumento da velocidade no acesso na quantidade de informações, o aumento da relevância nos resultados de busca, o aumento na consulta das bibliotecas remotamente com o uso da internet, a difusão da informação e de serviços da biblioteca em meio eletrônico, o uso do correio eletrônico para serviços de renovações e reserva, expansão do espaço e do tempo de alguns serviços prestados remotamente em meio eletrônico, acesso às bases de dados informacionais científicas como o CAPES, o Web of Science, entre outras, facilidade no acesso de informações e serviços para os usuários que se encontram impossibilitados de comparecer fisicamente à biblioteca. Outros aspectos importantes que vocês acham que devem colocar na sua biblioteca diante de uma reorganização e reestruturação, o que leva as bibliotecas a desempenharem com eficiência seu objetivo, especialmente por meio da melhoria de prestação de serviços informacionais de qualidade ao usuário, em fase da disseminação de novos métodos e processos de trabalho. Com isso, você redimensionou as maneiras de gestão da sua biblioteca,
sobretudo no armazenamento e processamento das informações. E com isso você consegue uma biblioteca muito mais agradável, muito mais humanizada, e que ela pode atingir o seu público em todas, posso até dizer, em todo o mundo. Porque com uma biblioteca digitalizada, uma biblioteca virtual, você estará conectado com todos os alunos, com todas as pessoas do mundo inteiro. O que nós podemos, para finalizar, concluindo, nós podemos dizer que as bibliotecas elas podem ser interconectadas individualmente e em muitas de suas operações não existirão tais como encadernação e preservação à manutenção distante. Contudo, em outras questões importantes, nós devemos lembrar que o espaço físico também é muito importante. Por quê? Existem ainda pessoas que gostam de estar presencialmente com um livro na mão, gostam de ler livros. E nós não podemos furtar essas pessoas de irem à sua biblioteca virtual e presencial. Porque virtualmente ela também pode ter esse contato, dependendo de como for o processamento que você for fazer com os seus livros. Mas pense bem, qual é o bibliotecário que não gosta de pegar um livro fisicamente e folheá-lo? Não se preocupem, as bibliotecas presenciais, físicas, elas não irão terminar. As bibliotecas virtuais, elas vieram justamente para agregar e não para disseminar. Elas vieram para ajudar a uma maneira mais fácil que todos os alunos consigam chegar até as informações prestadas pelas bibliotecas. As condições de transições da biblioteca tradicional para a biblioteca virtual ainda está em construção. Porém, elas já indicam que um cuidadoso planejamento deve ser realizado para viabilizar sua execução. É a junção dessas duas bibliotecas. Porque a biblioteca virtual ela não será apenas um conjunto de equipamentos e bons programas para a gerência de bases. E sim, muito mais do que isso, é uma possibilidade da revisão dos modelos administrativos de gerenciamento de informação, com altíssimo grau de utilização das tecnologias. Você pode muito bem usar o seu espaço da sua biblioteca presencial e colocar a biblioteca virtual em conjunto. Nada impede. A biblioteca virtual e a presencial é uma instituição que requer administração e, embora os computadores auxiliem e facilitem as atividades de decisão de gerente da biblioteca, o bibliotecário continuará exercendo as suas funções. Porque o fato dos usuários finais, eles vão começar a solicitar pesquisas amplas e profundas que só vocês, bibliotecários, conhecem a fundo. Pensem muito bem, porque o espaço ele vai diminuir, mas o conhecimento vai aumentar. Então, pensem, biblioteca virtual e biblioteca presencial unidas, unificadas numa só. Até um próximo evento. Muito obrigada.